E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, dando continuidade ao nosso curso de questões comentadas para a Polícia Rodoviária Federal. Nosso curso contempla 500 questões das disciplinas Legislação de Trânsito e Legislação Especial. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de número 9, trabalhando com as questões 351 a 300. Iniciaremos a nossa aula de número 8 com as questões 351 a 355. Lembrando que cada aula são trabalhadas 50 questões. Hoje nós iniciaremos a nossa aula de número 8, trabalhando com as questões de número 351 a 400. E veja, cada aulinha é dividida em blocos. Esse é o primeiro bloco, onde nós vamos trabalhar com as questões de número 351 a 360. Estejam em mãos com o Estatuto do Desarmamento, a Lei 9455, que fala sobre os crimes de tortura, e vamos às questões. Questão 351. Conforme dispõe o Estatuto do Desarmamento, relativamente às armas de fogo, assinale a alternativa correta. Letra A. A classificação técnica, bem como a definição das armas de fogo, deve ser disciplinada em ato do Comando do Exército, mediante proposta do chefe do Poder Executivo. Houve aqui uma inversão. Na verdade, tem que ser disciplinada pelo chefe do Poder Executivo, não é? Com proposta do Comando do Exército. Então, houve uma inversão, está falsa a letra A, segundo prevê o artigo 23 do Estatuto do Desarmamento. Letra B, são vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo, que com estas se possam confundir. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Temos aqui o nosso gabarito e o Estatuto do Desarmamento disciplina isso no artigo número 26. Letra C. Todas as armas de fogo comercializadas no exterior devem estar acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do alienante. Não. O que prevê o artigo número 23, parágrafo 1º do Estatuto do Desarmamento é que todas as armas de fogo comercializadas no país devem estar acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras, mas que possibilitem visualizar a identificação do fabricante e adquirente, e não do alienante. Letra D. Cabe ao Comando da Polícia Militar autorizar, excepcionalmente nos estados, a aquisição de armas de fogo de uso restrito? Não. Essa autorização não cabe ao Comando de Polícia Militar, e sim ao Comando do Exército. Não confundam isso. Artigo número 27. Letra E. Armas de fogo apreendidas devem ser, após elaboração do laudo, encaminhadas pelo juiz, quando não mais interessarem a persecução penal, à Superintendência da Polícia Federal para destruição no prazo de 48 horas. Temos dois errinhos aqui, de acordo com a previsão do artigo número 25. Primeiro erro, o encaminhamento feito pelo juiz, ele será ao Comando do Exército. E ao Comando do Exército ele poderá destruir ou doar, não somente destruição. O gabarito, então, da questão 351, letra B. 352. Para que um cidadão seja processado e julgado por crime de tortura, é prescindível, ou seja, dispensável, que esse crime deixe vestígios de ordem física. E aí, é dispensável? Sim. Por quê, pessoal? Por que essa questão está correta? Porque na Lei 9455, no artigo 1º, inciso 2,
nós percebemos que a configuração do crime de tortura não leva em conta apenas atributos ou destruições ou vestígios de ordem física. Olha só o artigo 1º, inciso 2. Diz que submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental. Físico ou mental. Portanto, é dispensável, é prescindível que esse crime deixe vestígio de ordem física. Tá bom? Artigo 1º da Lei 9455. 353. Após a Segunda Guerra Mundial, adotada e proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos inerentes à pessoa humana passam a ser protegidos mundialmente. No Brasil, os atos de tortura e as tentativas de praticar atos dessa natureza são coibidos. Marque abaixo a alternativa correta quanto ao crime de tortura. Letra A. O crime de tortura é inafiançável, embora suscetível de graça ou anistia. Falso. Além de ser inafiançável, é insuscetível de graça ou anistia. Na Lei 9455 está previsto isso no artigo 1º, parágrafo 6º. B. Se o crime de tortura é cometido contra maior de 60 anos, aumenta-se a pena em 1/3 até a metade. Nós não temos esse aumento de pena de 1/3 até a metade. Nós temos de 1/6 a 1/3. Artigo 1º, parágrafo 4º da lei. Tá? Então, nós temos ali 3 hipóteses em que a pena aumenta-se de 1/6 a 1/3. Falsa também a letra B. C. Se o crime de tortura é cometido por agente público, a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Nós já justificamos acima que não existe até a metade. D. Não se constitui crime de tortura o constrangimento de alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico em razão de discriminação racial ou religiosa. Pelo contrário, existe sim, é na linha C do inciso 1 do artigo 1º. Então, artigo 1º, inciso 1, a linha C. Então, é constitutivo de crime de tortura. E. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, vimos isso, com o objetivo de obter alguma informação, declaração ou confissão? Corretíssimo. Muito bem. Nós temos isso logo no artigo 1º, inciso número 1. Artigo 1º, inciso 1, a linha A. Então, o gabarito da questão 353 é a letra E. 354. Se um integrante de corporação policial militar for processado penalmente pela prática de tortura ao submeter um agente preso por sua guarnição a sofrimento físico intenso com a intenção de obrigá-lo a delatar aos comparsas, o julgamento do processo deverá ocorrer na justiça comum e a eventual condenação implicará automaticamente a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, como efeito automático da condenação, dispensando-se motivação circunstanciada. Não, está falsa a questão 354, por quê? Há um entendimento do próprio STJ e previsto pela Lei 491 de 2017, em que a competência desse julgamento ocorrerá na justiça não comum, na justiça militar. Ok? O motivo pelo qual nós temos um integrante de corporação policial militar. Tá? 355. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, constitui
crime de imprensa, tortura, constrangimento ilegal, lesões corporais ou contra a liberdade individual. Nós acabamos de ver isso. Claro que é o crime... Opa, marquei errado. Claro que é o crime de tortura. Está previsto na Lei 9.455, de 97. O artigo é o 1º, não é? E o inciso é o 2. Então, gabarito letra B. 356. O agente público que submeter pessoa presa a sofrimento físico ou mental, ainda que por intermédio da prática de ato previsto em lei ou resultante de medida legal, atenção, praticará o crime de tortura? Falso. Por quê, gente? O parágrafo 1º, olha o errinho aqui, ó. Ainda que por intermédio da prática de ato previsto em lei ou resultante de medida legal. Diz o parágrafo 1º que na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou ato resultante de medida legal. Então a 356 está incorreta. Artigo 1º, parágrafo 1º. 357. Os crimes previstos na lei de tortura não terão sua pena aumentada de 1/6 até 1/3 se o crime for cometido a. por agente público, b. mediante sequestro, c. contra vítima de 55 anos ou d. contra portador de deficiência. Nem se fala mais portador de deficiência, e sim pessoa com deficiência. Veja, o artigo 1º, parágrafo 4º da lei, diz que a pena de 1/6 até 1/3 aumenta-se 1. Se o crime é cometido por agente público. 2. Se o crime é cometido contra criança, gestante, pessoa com deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Olha, é só maior de 60. E 3, se é mediante sequestro. Então, a que não atinge a lei é essa contra vítima de 55 anos. Não aumenta a pena de 1/6 até 1/3. Então, vamos anotar aqui o artigo, é o 1º, parágrafo 4º, tá? 358. O crime de tráfico de pessoas poderá ser caracterizado ainda que haja consentimento da vítima. Absurda essa questão. Não independe de consentimento de vítima, não é? Caracteriza o crime independentemente de consentimento. Então tá falso. 359. Considerando o atual entendimento dos tribunais superiores quanto aos institutos do Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Desarmamento, Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a opção correta. Nós vamos comentar aqui só 2 assertivos porque as outras não convêm no caso. A letra A diz que ao estabelecer prazo para a regularização dos registros pelos proprietários e possuidores de armas de fogo, o Estatuto do Desarmamento criou situação peculiar e temporária de atipicidade das condutas de posse e porte de arma de fogo de uso permitido e restrito. Não houve o Estatuto do Desarmamento criando situação peculiar e temporária de atipicidade. O outro é a letra E, que é o que mais nos interessa, diz que o posse ou porte simultânea de 2 ou mais armas de fogo de uso restrito ou proibido não configura concurso formal, mas crime único, pois a situação de perigo é uma só, verdadeiríssimo. Esse vai ser o gabarito da questão 359. Independente se tem 2 ou 3 ou 4 armas de fogo em posse, não é? Ou porte, vai ser crime único. Então nós temos aqui a configuração de um crime único. Questão 359, letra I. Questão 360, para fecharmos esses blocos 1 e 2, é de responsabilidade total da instituição beneficiada o transporte das armas de fogo doadas aos órgãos policiais, os quais deverão proceder ao seu cadastramento obrigatoriamente no SINARME. Não. Então, a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, prevê no artigo 25, parágrafo 3º, que o cadastramento dessas armas de fogo não serão feitas somente obrigatoriamente no SINARME. Nós teremos situações em que será no SINARME
e situações que será no sigma, a depender do tipo de arma de fogo que nós estamos nos referindo. Por isso, então, que a questão 360 se torna incorreta. Tá bom? Fechamos, então, os blocos 1 e 2. Para adquirir o curso completo com as 500 questões, inclusive questões de trânsito, é só acessar o site eleitoralcombruno.com.br. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Curtam o vídeo, deixem o seu like aqui para incentivar o professor a publicar ainda mais vídeos gratuitos para vocês. Até mais!